Pra Ah, gente não... muitas coisas. Então, conta uma delas pra mim. Ah, eu lembro daquele mutirão que eu esqueci o nome. Eu lembro do um monte de coisa. Que ele se matou, que ele deu golpe, pai dos pobres. Pai Essas dos paradas pobres, essas paradas básicas. aí. Então, aqui o GG, aí a gente falou dos 3 períodos, a gente falou que ele se mata, mas ele vai se matar depois, só em 51, ele não se mata agora, nesse período. Aí a gente falou desse é esse mutirão que você está falando? Da coluna Prestes, dos caras que caminharam pelo Brasil? É Márcio, eu falei errado. Isso, até a marcha, né, que eles caminharam quilômetros e quilômetros, venceram 50 vezes o exército que ficou fiel ao governo. Isso foi antes, né, do Vargas, né? Aí eu expliquei o golpe, né, toda a crise que estava rolando no Brasil, o golpe que o Vargas deu. Aí a gente conversou sobre a diferença de revolução e golpe, né, que era um grupo de elite que derrubou outro grupo de elite, né, não foi uma questão, não foi pessoas de fora do governo, né, fizeram uma grande revolução. Falamos que ele centralizou muito a política, aí falamos lá da questão do populismo, né, do pai dos pobres, que ele criava aquela imagem, porém, a gente costuma dizer que o Vargas era pai dos pobres, mãe dos ricos, porque ele dava com uma mão, tirava com a outra. Aí a gente terminou falando disso aqui, né, da Revolução Constitucionalista de 1932, que foi uma treta que rolou aqui em São Paulo, que hoje a gente tem até o feriado para isso, né? E aqui em São Paulo, por 3 meses, as pessoas, algumas pessoas se organizaram para lutar contra o exército, né, contra o Vargas, e a gente perdeu, né, a gente não ganhou, porém, a gente conseguiu arrancar uma Constituição, né, que é a Constituição de 1934. Aí eu acho que aqui a gente ainda não conversou. Certo? Certo. Beleza. Então, essa aqui, a Constituição de 34, é a terceira Constituição do Brasil, a segunda da República, e ela vai estabelecer algumas coisas positivas, né? Apesar dela ser uma Constituição das pessoas naquela época serem um pouco racistas, né? E a gente já vai falar disso, essa Constituição estabeleceu o voto secreto, né? Então, isso impede o voto de cabresto, porque eu posso falar para você que eu vou votar em você, e eu não preciso cumprir, porque você não vai saber. A gente fala, tem o voto feminino, analfabetos ainda são excluídos, né? Então, assim, você tinha que ser alfabetizado para votar. Então, uma grande parte da população brasileira ainda era excluída de participação política porque não sabia ler e escrever. E aí vai estabelecer também algumas leis trabalhistas, né? Que o Vargas ele se usava muito disso para criar a sua fama com a população. Então, vai estabelecer jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo. Vai estabelecer o ensino primário obrigatório, que era uma novidade, né? Então, a partir daí, de 34, que é obrigatório para as crianças fazer até a quarta série. Tanto que era muito comum as pessoas estudarem até a quarta série. E, através dessa Constituição, o Vargas, ele se elege. Bom dia, Danilo. Cadê? E ele vai se eleger indiretamente. O que significa um presidente se eleger indiretamente? Ah, você comentou na última aula. É que eu quero conversar, tá um Ah, silêncio tá. mortal aqui. Ah, é aquela parada da população eleger deputado e deputado que elegeu o O presidente. presidente. Muito bem. Então, pela segunda vez, ele vai lá prorrogar a sua permanência no poder. E aí, nessa época, vai estar rolando muitos confrontos ideológicos. Quando a gente fala em confronto ideológico, vocês devem estar acostumados a viver isso, né? Eu cresci minha vida inteira, passei minha adolescência sem escutar a palavra comunismo. E agora tudo é comunismo, né? Tudo é comunismo. Se você acha errado a polícia matar crianças na favela, você é comunista. Então, qualquer sinal de humanidade que um ser humano tenha é comunismo. Tudo é comunismo. E aí, essa época também tem esses confrontos ideológicos. Aliás, essa treta, né, de direita e esquerda vai ficar muito forte nessa época, e a gente vai ter 2 grupos principais, né? O grupo à esquerda, que é a ANL, e o grupo à direita, que é a AIB. E a ANL, ela tinha influências socialistas, influências da União Soviética. Lembra que a União Soviética tinha se formado ali alguns anos antes. E, de outro lado, a gente tinha os fascistas da AIB, né? Então, vamos falar um pouquinho do pessoal à esquerda, né? ANL significa Aliança Nacional Libertadora, né? Um dos principais membros da ANL é o Prestes, que a gente já conversou, era aquele militar que fez lá a coluna Prestes, que se refugiou na União Soviética e agora ele volta. É um pessoal que defende um governo popular, que defende liberdade de imprensa, que defende reforma agrária. Vocês lembram o que é reforma agrária?
Ah, é dividir as terras dos grandes latifundiários, né? Mas é qualquer terra, eu posso simplesmente pegar a terra de qualquer pessoa e dividir pela lei, por exemplo, hoje? Não. Não, A terra tem que ser o quê? abandonada, né? Abandonada, ela tem que ser improdutiva. É aquela negócio de. Não é sucapião, como que é? Eu sempre erro o nome. A terra tem que ter função social. O uso capião é assim, você tem uma É, uso terra, capião. uso capião é que você tem uma terra que está lá, e aí você vai lá, ocupa aquela terra, produz naquela terra, e depois de 5 anos você tem direito ao uso capião, quer dizer, a terra estava abandonada, você ocupou, produziu por 5 anos, agora você tem direito de ficar com ela. Mas isso é muito difícil de você conseguir. Você não acha que você vai entrar, invadir a fazenda de um cara muito poderoso que está jogada e depois você vai ficar lá 5 anos, que esse cara não vai fazer nada por 5 anos, que ele não vai tentar te expulsar de lá por 5 anos, e que a justiça realmente vai ser justa e vai te dar a posse de terra. Né? Quem manda no Brasil até hoje são grandes latifundiários. E o problema é que a maior parte deles não produz nas terras. Né? Tem muita terra que está lá. Ela existe. E a lei diz que a terra tem que ter uma função social, ela tem que ser usada. Se ela não é usada, o dono perde o direito de ser dono, porque ele não está produzindo, e aí tem que passar para pessoas que não têm e que vão produzir. E isso nunca aconteceu no Brasil. A maior parte dos países, até os Estados Unidos, já teve um tipo de reforma agrária. O Brasil é um dos pouquíssimos que nunca teve nada. Então, essas pessoas, elas acumulam muito poder desde sempre, elas herdam terras e dinheiro desde a época da escravidão, e está todo mundo aí. Pois é. A ANL, ela vai incomodar muito o governo Vargas, e o governo Vargas, o Vargas não era conhecido por ser fofo, né? Ele era conhecido por ser autoritário. Então ele vai lá e declara que a ANL é ilegal. Então, a partir de 1935, se você fosse parte da ANL, se você tentasse fazer reuniões junto com a ANL, você seria preso, porque era ilegal você fazer isso. Então, quer dizer, você não tinha liberdade de associação durante esse período do Vargas. Do outro lado, a gente tem a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Os integralistas brasileiros, eles eram inspirados nos fascistas europeus. Então, a próxima aula nossa, quando a gente vai entrar em fascismo, nazismo, para falar de Segunda Guerra, aí vocês vão ver em que tipo de gente esses caras se inspiraram. Até hoje tem esses integralistas. Tem um pessoal aqui em São Paulo, inclusive, que de vez em quando pega a bandeirinha e vai na Paulista, sei lá. Não sei o que eles estão pedindo, gente. Eu sei que eles vão lá se manifestar. Então, são pessoas que defendem um governo autoritário, um governo militarizado, um governo focado num líder único, que tem total autoridade para fazer qualquer coisa, que empregue da violência se for necessário, que persiga os inimigos do Estado se for necessário. E o lema desses caras era Deus, Pátria e Família, que hoje é o lema dos neonazistas aqui no Brasil, né? Deus, Pátria e Família. Eu não sei que Deus, que Pátria e que Família, mas o lema deles é esse. E aí eu trouxe algumas propagandinhas, né, dessa época. Esse símbolo, que parece uma letra C, é um símbolo grego, e eles usavam como símbolo deles, e eles tinham esse grito aí, Anauê, que era a palavra de ordem deles. Essa propaganda do outro lado aqui, você está vendo Salvemos o Brasil. Salvemos o Brasil do quê? Do que eles querem? Do comunismo. Foi aí que começou. De lá para cá, minha gente, tá um tal de salvar o Brasil do comunismo, que eu não sei se essas pessoas são hipócritas ou se elas são muito incompetentes, porque vai fazer 100 anos já que os caras estão tentando salvar o Brasil do comunismo. Ah, foi então que começou essa parada? Sim, porque você teve a União Soviética, que se formou no começo dos anos 20, e aí essas ideias começam a se espalhar. Quando você vive num país, meu, eles estão martelando, eu tô com vontade de chorar, desculpa. Vocês estão ouvindo? Sim. Nossa Senhora. Então, essas ideias começam a se espalhar, em especial com pessoas que não têm boas condições de vida. Porque, assim, enquanto a União Soviética existiu, o capitalismo tinha um concorrente. Então, o capitalismo precisava ser minimamente decente. Então, precisava ali ter alguma decência, né? Porque senão você tinha um concorrente ali, ó. O capitalismo não é a única maneira de se viver, ó. Na União Soviética eles vivem de outra maneira e as pessoas não estão na rua passando fome. Então, eu rolava essa competição. Então, para quem é contra, para quem quer prevalecer as propriedades, prevalecer o poder de poucas pessoas, prevalecer o domínio masculino, né, o domínio branco, para essas pessoas, o comunismo é uma ideia realmente muito assustadora. E aí vai começar o Salvemos o Brasil do comunismo. Olha o comunismo, a mãozinha do comunismo, que mão decrépita, horrorosa.
Então, a associação de ideias, as pessoas no Brasil, elas são extremamente amedrontadas com o comunismo em geral. E aí, se você perguntar para ela o que é comunismo, ela vai falar que é uma coisa horrível. Mas ela não sabe te explicar o que realmente é. Porque a gente não tem realmente estudo sobre isso, e o comunismo realmente não é uma grande ameaça, né? E eu não estou dizendo isso para passar pano, eu estou dizendo isso com tristeza. Queria eu que fosse uma grande ameaça, mas infelizmente não é. E aí eles sempre vão criar essas associações com o comunismo, com coisas feias, com coisas decrépitas, com coisas monstruosas. Lembra que a gente viu uma aula, aquela propaganda, o Wagner que mostrou pra gente que ele achou aquela propaganda do Lenin, né, que ele associam a face do Lenin com o capeta. Então o comunismo está associado ao demônio, a alguma coisa que vai te destruir, e isso vai começar aqui. E olha só, os integralistas, eles falavam que eles não eram fascistas, ainda falam, que eles falavam que eles eram um movimento autêntico brasileiro. Olha que movimento autêntico brasileiro eles eram. O que isso te parece? Uma saudação neonazista. Uma saudação neonazista. Olha o uniforminho igualzinho, né? Uniforme igualzinho dos nazistinhas. Aqui no braço onde o Hitler tinha suástica, eles têm o Anauê. Parece uma reunião de fascistas, né, de neonazistas, e é isso que eles são, né? Eles eram e ainda são, porque ainda tem gente que faz parte e fala disso. São pessoas que defendem a autoridade do homem branco e a prevalência da propriedade privada. E se tiver que usar a violência para manter isso, que seja, porque isso é a coisa mais importante do mundo. É essa gente. E eles ainda existem. Isso que me sufoca, né? Que não acabou. Aí, no 9º ano, eu tentei passar esse documentário para vocês. Eu não sei se vocês lembram, porque vocês ficaram viajando, comendo pipoca lá no teatro. No teatro não, na sala 13. Vocês não lembram? Era da hora esses tempos, hein? Da hora esses tempos, né? E é muito legal esse documentário, se você quiser assistir, tá no YouTube, você encontra facilmente, porque mostra o trabalho de um historiador. Vocês lembram da história? Vocês lembram de alguma coisa disso? Eu não Pô, sei nem lembro se eu nada. vi, velho. Nem não. Então, mostra um professor de história tá dando aula, falando lá de nazismo, de fascismo, e aí ele desenha a suástica na lousa, e aí uma aluna dele levanta a mão e fala, professor, lá na fazenda do meu avô tem uns tijolos assim, com esse símbolo. Aí o professor fica bugado, né? Como assim, tijolo com um símbolo nazista aqui no interior de São Paulo? E aí ele vai pesquisar. E aí ele descobre uma fazenda que antigamente, que o vô dele acabou comprando, mas era de uma grande família de latifundiários de São Paulo, que eram tipo donos da cidade, né? O nome lá na cidade, eu não me lembro o nome da cidade, mas tem vários nomes de ruas que são todos membros dessa família, e esses caras, eles eram vinculados, né? Tanto ao Partido Nazista Brasileiro, quanto aos integralistas, então eles eram grandes fascistas, né? E esse documentário prova que existia trabalho escravo no Brasil dos anos 30, porque esses caras da fazenda, eles tinham relações com uma, não sei como falar, uma associação de religiosos, como é que eu falo? Então, tipo a igreja, quando a igreja católica recolhe órfão, sabe? E aí eles iam lá para o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, fazia negócio com esses padres, com esses religiosos, e adotavam esses meninos negros órfãos e levavam eles para a fazenda para eles trabalhar de graça. Ou seja, trabalho escravo. Né? E o documentário chama Menino 23, porque o cara que é entrevistado, o principal cara que é entrevistado, era o Menino 23. Eles não eram nem chamados pelo nome, eram 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Eram assim que eles eram chamados. E aí também nesse documentário tem um trecho que mostra que o racismo no Brasil era uma coisa muito, muito, muito explícita, muito mais do que é hoje. Tanto que na década de 30, né, quando foi fazer aquela Constituição de 34, tinha um deputado que queria colocar na lei, na Constituição, um projeto eugenista no Brasil. Vocês lembram o que é eugenia? Uhum. O que é? A eugenia é aquela parada lá que se propagou junto ao darwinismo social. Então, eugenia é tipo assim, você falar que dá para melhorar a raça humana, que tem pessoas que são superiores a outra. E superior, claro, que é o branco, né? A gente nunca viu um branco falando que, meu Deus, eu sou inferior, que horror. Né? Eu sempre chego à conclusão de que eu sou superior que os outros. Conveniente, né? O ser humano é um bicho muito conveniente. Então, esse projeto eugenista que eles queriam colocar na Constituição era um projeto para limpar
a raça brasileira. Quer dizer, limpar o Brasil de negros e pardos. Meio pesado, né? Não entrou na Constituição, porém foi discutido isso, para entrar na lei. Olha como o Brasil é fascista, olha como a nossa elite, como os caras ricos brancos, os homens ricos e brancos, eles são muito fascistas, muito preconceituosos. Se a gente ficar esperando essas pessoas deixarem de ser preconceituosas, a gente vai esperar sentado. E vai ficar bem cansado. Aí eu queria contar para vocês do Levante Comunista de 1935, que foi a nossa grande e única ameaça comunista no Brasil. Foi só essa. Vai fazer aí quase 100 anos e, infelizmente, não teve outra. O Levante Comunista também é chamado de Intentona Comunista. Foi um movimento revolucionário ligado à ANL. Além das questões de esquerda, também era contra o autoritarismo do Vargas, porque o Vargas falava pode, não pode, conforme ele queria. Esse episódio, eles chegaram até a tomar alguns lugares do Brasil, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, até chegou a ser tomada pelos revolucionários por um tempinho, porém eles foram vencidos, né? A nossa ameaça, grande ameaça comunista não teve muita força, nem um pouquinho, foi muito mal organizada. E aí o Vargas vai usar esse episódio de desculpa para aumentar a perseguição a grupos políticos que são contrários a ele. Então, todo mundo que era contrário a ele, é comunista, vai destruir o Brasil, nananã, ele podia prender, ele podia proibir. Então, ele era muito autoritário. E tem algumas pessoas que sofreram com isso, eu trouxe 2 exemplos. Esse aqui é o Graciliano Ramos, o cara que escreveu Vidas Secas, né, que não sei se vocês já estudaram esse livro, né, a Sandra costuma estudar esse livro, e ele foi preso nessa época, perseguido pelo Vargas, e aí depois ele escreveu esse livro aqui, Memórias do Cárcere. E também temos a história da Olga Benário. Vocês conhecem essa moça? Vocês lembram dela? Já ouvi falar. A Olga Benário era uma mulher alemã, de origem judaica, comunistaça, que casou com esse moço aqui, com Prestes, e veio viver neste paraíso que é o Brasil. Ela foi presa pelo governo Vargas. Só que o governo Vargas, muito simpático, falou assim, eu vou te extraditar, então. Se é alemã, vai para a Alemanha. E aí eles mandaram, né, a Olga Benário para a Alemanha. E nessa época, quem governava a Alemanha era o Hitler. E aí eles mandaram uma mulher alemã, de origem judaica e comuna, para a Alemanha do Hitler. E a Olga Benário vai terminar morta num campo de concentração lá durante as perseguições aos judeus lá na Europa. Olha que fofo. E todo mundo sabia, né, que o Hitler não era muito simpático. Os integralistas também tentam dar um golpinho no Vargas. O líder deles, o Plínio Salgado, até tem que se refugiar, foge do Brasil, vai morar em Portugal, porque eles também não conseguem dar um golpe no Vargas. Então, aí a gente vai chegar em 1937. Em 1937 é véspera de eleição, né? A Constituição que o Vargas assinou em 34 dizia que tinha que ter eleição em 37 para um outro cara assumir em 38. Só que quando chega a 37, o Vargas não quer largar o osso. Então ele e pessoas do poder, pessoas do exército se articulam para meter um golpe. E aí vai ser uma maravilha. Eles vão pegar, esses velho que você está vendo aí, chama General Olímpio Mourão Filho. Você vai ver ele de novo, em 64. Esse cara, ele fazia parte dos integralistas, né? Ou seja, ele era um fascista. E esse fascista, eles estavam... A explicação é essa, eles estavam ensaiando, se tivesse um golpe comunista no Brasil, como que eles reagiriam a isso. Então, eles criaram um plano falso, que todo mundo sabe que é falso hoje, não tem contestação sobre isso, que chamava Plano Cohen. Esse plano era uma simulação de uma invasão de estrangeiros, ou então de pessoas aqui no Brasil influenciadas pela União Soviética, para dar um golpe, derrubar o governo brasileiro, fazer uma revolução e instaurar o comunismo no Brasil. Só que esse plano nunca existiu, esse plano nunca foi feito por pessoas de esquerda ou pessoas comunistas. Mas o Vargas e os seus amigos que estão interessados em se manter no poder, que não são trouxa, eles usam esse plano falso para criar um clima de insegurança no Brasil. Então vai sair no jornal, né, as instruções do Comintern, que é da União Soviética, para a ação dos seus agentes contra o Brasil. Então você está vendo aí, ó, tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército.
Então, na verdade, não era um plano que existia, eles sabiam que não era um plano verdadeiro, o Vargas sabia que não era um plano verdadeiro, mas ele usa isso para amedrontar as pessoas, falar, gente, ó, a casa vai cair, os comunistas, aquelas coisas horrorosas vão derrubar, a União Soviética está se metendo, vão acabar com a nossa família, acabar com o nosso país, mimimi, e com base nisso, ele consegue ambiente para meter um golpe. Então, ele vai juntar a ameaça comunista, que infelizmente não era real, mais o apoio de militares e políticos, ele vai meter um golpe de Estado. E a população, o Vargas, ele é bem querido pela população em geral, pelos trabalhadores. Então, as pessoas acreditam, né, que nós realmente precisaríamos de um governo forte e autoritário para vencer a ameaça comunista. Muito bem. O que vocês acham disso? Professora, eu tenho uma dúvida. Fala. Então, a gente pode dizer que o governo Vargas, a era Vargas, foi uma ditadura? Esse período, a partir de 37, sim. Só a partir de 37, né? Isso, teoricamente. Tá. Apesar de... É que o cara era uma raposa, né? O cara conseguiu se perpetuar no poder de várias maneiras. Mas enquanto ditadura mesmo, a gente vai ter a partir de agora, a partir de 37, que a gente chama de Estado Novo. Aí teve, o Wagner, na aula passada, comentou comigo assim, porque tem aquela coisa do Vargas se comportar cada hora de uma maneira. E aí eu acho que tem a ver com essa tirinha da época, né? Primeiro você tem lá o Vargas de 31, falando, vamos fazer coisas à esquerda, né? Porque o Vargas de 31 é o Vargas das leis trabalhistas, é o Vargas populista. Depois chega em 35, ele já é o Vargas que está passando pano. Não, nada de extremos, nem de esquerda, nem de direita, para poder se adequar ao momento político. Chega em 37, que você já está ali à beira da Segunda Guerra, aí ele já começa a mudar o discurso, começa a falar que políticos são piratas, que são sem vergonhas, que ele vai criar uma nova política, que ele vai estabelecer coisas novas, que ele vai salvar o Brasil dos perigos. Então o Vargas, ele se veste, ele dança conforme a música, vamos dizer assim, ele vai se comportando de maneiras diferentes, ele vai tendo posicionamentos diferentes para poder se perpetuar no poder por tanto tempo. E aí o Estado Novo foi isso, né? Em 37 a 45, foi um regime totalitário, uma ditadura. Ele vai fechar o legislativo novamente, então não vai ter deputados e senadores fazendo lei, ele vai voltar a governar por decreto-lei, quer dizer, o que ele decreta é lei, ele é o legislativo e o executivo ao mesmo tempo. Ele vai suspender a Constituição de 34, que ele mesmo criou. Então durou 3 anos a Constituição. Ele mesmo vai suspender, e todos os direitos que tinha ali também estão suspensos. Ele vai acabar com todos os partidos políticos. Ele vai fazer uma Constituição nova, que é uma Constituição semifascista, vamos dizer assim, que é uma Constituição que não prevê direitos políticos para as pessoas. E ele vai ele vai se perpetuar no poder, vai controlar os sindicatos e vai proibir greves. Então você tem lei trabalhistas, mas por outro lado você não pode fazer greve caso essa lei não seja cumprida. Então o Vargas, ele vai realmente governar de 37 a 45 como um ditador. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tudo. Beleza. Então, o que ele vai fazer na parte de economia? Ele vai fazer muita intervenção estatal. Naquela época, ser nacionalista é diferente de hoje em dia, né? Hoje o nosso presidente é nacionalista e ele vende tudo para o estrangeiro, ele bate continência para a bandeira norte-americana. O Vargas não, né? O Vargas, ele realmente era mais, né, nacionalista. Então, para poder desenvolver a indústria brasileira, para o Brasil se modernizar um pouco, que o Brasil era muito atrasado nisso, ele vai investir na indústria, né? A nossa burguesia não tinha capital suficiente para investir na indústria, então ele vai investir com dinheiro público, então ele vai criar siderúrgicas, ele vai criar empresas mineradoras. Aliás, ele vai criar a Vale do Rio Doce, que é a tal da... Como é que chama hoje? Samarco? Samarco, que vira o Vale do... que uma metade é Vale do Rio Doce, metade é Samarco. É Samarco. Vocês já viram lá os acidentes das barragens, lá em Minas Gerais? Uhum. Que teve em Mariana, depois teve em Brumadinho. Ah, tá, aquele lá que alugou tudo. Isso, aquilo ali era uma empresa estatal. Foi fundada, chamava Vale do Rio Doce, e foi fundada em 1942 pelo Vargas. Ela foi vendida pelo governo do Fernando Henrique no comecinho dos anos 2000, ou final dos anos 90, 99, 2000, por aí. 98, 99, uma coisa assim. Eu lembro de quando aconteceu, porque eu já vi na televisão. Porque ele vendeu a preço de banana, o Fernando Henrique. Ele vendeu a Vale do Rio Doce, na época, por um valor
que ela ganharia, que ela lucrava em 3 meses. Então, ele vendeu uma empresa estatal pelo valor de 3 meses. Então, em 1 ano, se a empresa tivesse continuado estatal aquele ano, aquela empresa teria feito 4 vezes o valor da venda dela. Então, quando as pessoas falam de privatização, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque elas falam, mas elas não entendem o que isso significa, né? E aí, depois que ela foi privatizada, que começou a vir esses acidentes. Eu não me lembro de ouvir barragens estourando antes da privatização da Vale, né? Era uma indústria nacional. Fala. É aí que surge também a Petrobras? Sim! O petróleo é nosso. Ele que vai fundar também a Petrobras, que é outra empresa que está super ameaçada, né? Que tem gente que acha que tem que vender, porque se vender vai melhorar. Isso é o símbolo do ser humano que não entende nada de economia e que só reproduz frases de efeito do Facebook. E o Vargas, ele era... Tipo, tem uma foto que eu não coloquei aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Vargas, ele vai usar isso, quer ver? Vargas Petróleo. Para fazer propaganda, ó. Petróleo é nosso. Essa foto aqui, ó. Essa foto é muito característica do governo Vargas, assim, ele tá com a mãozinha suja de petróleo, né? Até aqui tem uma comparação, ó, do Lula com a mãozinha de petróleo também. Mas essa foi a grande foto, porque o Vargas, ele, ó, vou criar uma empresa nacional para a gente explorar esse recurso, que era um grande recurso, ainda é um grande recurso, que movimenta o mundo. Você usa petróleo não só para fazer combustível, você usa petróleo para fazer plástico, você usa petróleo para fazer uma porrada de coisa, e o petróleo não é infinito, né? Então, assim, é uma corrida atrás desse recurso natural. E a Petrobras é uma empresa nacional, mas hoje ela já é uma empresa meio mista. Tem muita gente ali que tem ação na Petrobras, e a Petrobras não serve só para abastecer o nosso país, como uma indústria nacional deveria. Ela serve para fazer lucros para quem tem ação. E aí, hoje você tem uma indústria nacional de petróleo e você paga mais de 5 conto no litro da gasolina. E aí nasce a Petrobras. Vocês sabem que também a gente não pode ter refinaria, né? Vocês sabem que tem que refinar petróleo para fazer combustível? Uhum. Você não simplesmente tira o petróleo do buraco e enfia no carro, né? Você precisa refinar. Então, a gente tira muito petróleo, mas a gente não refina. A gente poderia refinar no nosso país, mas nós não refinamos. Nós temos acordos econômicos. Então, a gente manda para fora do país o nosso petróleo, muito dele. Aí, esses outros países refinam o petróleo e revendem o petróleo refinado para nós de volta. Então, ao invés de ganhar dinheiro com isso, a gente perde. Porque a gente tem que comprar o petróleo, nosso próprio petróleo refinado do estrangeiro, que vai cobrar muito mais caro, porque já é uma matéria-prima trabalhada. Já teve mais trabalho ali, ela já é mais cara. Muito bem. Lembra do... Sabe aquelas maquininhas de café? Que tem umas cápsulas? Que você põe assim, faz um café chique? Aquele café, muitas vezes, é nosso, porque nós ainda somos um dos maiores produtores de café. Então, a gente vende café para o estrangeiro põe naquela cápsula com um cheirinho de baunilha, e revende para a gente com um preço muito mais caro. Então, assim, a gente é um país muito fadado a produzir matéria-prima, a gente não trabalha essa matéria-prima para fazer uma coisa industrializada, para que ela valha mais, e a gente ainda compra de volta a nossa própria matéria-prima transformada em outra coisa do estrangeiro. Então, as pessoas ganham muito dinheiro. O Brasil é a fazendinha do mundo. Aqui você planta, vende para todo mundo, o latifundiário está feliz, porque ele está ganhando dinheiro, e aí a gente tem que comprar o nosso próprio produto de fora, já transformado em alguma mercadoria. Genial. Falar um pouquinho de repressão política e ideológica. O Vargas, ele criou um departamento que chamava DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. A função desse departamento era perseguir a galera, era olhar jornais, ouvir a rádio, aquilo que falava mal dele. Então, falava um lado Vargas, não podia falar. E aí ele também usava esse departamento para fazer propaganda ideológica. Então, ele vai fazer muita propaganda. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Essas são 2 propagandas do governo Vargas, né? A primeira tem a cara dele enorme, que ele está mais gordinho aqui, que está mais em preto e branco. Tem alguns trabalhadores ali.
E ali embaixo está falando assim, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras. Então, eu falo assim, nós estamos amparando você, trabalhador, por iniciativa própria, porque a gente quer, porque a gente é muito legal. Olha do lado a outra propaganda, 1º de maio. O que é o dia 1º de maio? Dia do trabalhador, né? Dia do trabalhador. Essa propaganda do dia 1º de maio está propagando quem? É o trabalhador? Não, é o Vargas, né? É o Vargas. Então você tem a propaganda, então ele associa a imagem dele ao trabalhador. Hoje, 85% da nossa população é formada por trabalhadores. Então, quando você faz uma propaganda de trabalhador, você está se associando à grande maioria da população do Brasil. Então, a grande propaganda ali, ó, concentração trabalhista, né, para fazer uma homenagem aos trabalhadores, não. É em homenagem ao presidente Vargas. Então, é como se ele fala, eu sou, né, o rei dos trabalhadores, olha o que eu fiz pelos trabalhadores. Então, ele tem um vínculo muito grande, né? Ele cria um vínculo muito grande com essas pessoas. Isso aqui era propaganda na escola. Isso sim é doutrinação na escola, tá? Isso era uma cartilha que as crianças recebiam lá no primário para estudar. E aí elas tinham que estudar, e aí essa cartilha falava, ai, o nosso presidente, ele é maravilhoso, mimimi, ai, viva o nosso país. E isso é doutrinação na escola. Então, as criancinhas da década de 40, no final da década de 30, elas sim foram doutrinadas na escola, porque elas recebiam uma cartilha, né, falando que o líder tinha que ser louvado, que ele era maravilhoso. Então, você está vendo aí um monte de criancinha com bandeira do Brasil. O que essas criancinhas têm de errado? São tudo branca? São tudo branca. Um país de maioria negra, não tem uma criança preta aí nessa escola. Todo mundo é branco. Parece que só existe branco, parece que é a Noruega, né, o seu país. Aí essa outra propagandinha do Vargas com a menininha. Aí aqui a professora ensinando sobre o Brasil. Olha só como é na escola, é assim, todo mundo é branco, todo mundo tem cabelo liso. Quase que não é racista. Imagina! Era maravilhoso. Vocês estão vendo aqui esse mapa do Brasil, ele não é igual ao mapa que você conhece hoje. Você percebe alguma diferença? Sei não, a divisão? É, sim, mas você percebe aonde tá as divisões? Aonde ela tá apontando ali? Bem aonde ela tá apontando. Ah, tá, não tinha o DF ainda. Não tinha Tocantins, DF não, DF é só o JK. Mas aqui, tá vendo esse estado que tá em laranja, onde ela tá apontando? Uhum. Hoje em dia você tem Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí você tem só Mato Grosso e Goiás. Perdão, tem Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui você tem 2 estados só. Você ainda não tem Roraima, você ainda não tem Rondônia, Tocantins também não está aí, o Amapá também não. Então, ainda as divisões de estados nessa época era diferente das que a gente conhece hoje. Outra coisa que o Vargas faz, que ele fica muito famoso, né, é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que ele é um decreto-lei, quer dizer que ele não teve aprovação de um legislativo, ele que aprovou, ele assinou, e ele também promulgou isso no dia 1º de maio de 43. Mais uma vez, para usar o dia 1º de maio, para usar o trabalhador para se promover. E a CLT, hoje, ela está sob ataque. A gente teve várias reformas trabalhistas, né, terceirização, e hoje em dia, vários direitos que nós, trabalhadores, tínhamos garantidos nesse pedacinho de papel não estão tão válidos mais. Então, é muito mais fácil da gente ser explorado hoje sem essas leis. E aí, como é que o Vargas chega no fim, né? Como é que um cara que era tão famoso com o trabalhador e que teve tanto poder, como é que ele chegou no fim? Isso vai ter a ver também com a Segunda Guerra, né? O Brasil vai entrar na Segunda Guerra em 1941, e o Brasil entra do lado dos Estados Unidos. E o Brasil tinha uma tendênciazinha meio fascista, sabe? Mas o Vargas, ele era um cara meio ligeiro, né? Ele ficou jogando meio que para os 2 lados para ver quem oferecia mais. E aí a gente vai acabar entrando na guerra ao lado dos Estados Unidos, porque o Vargas conseguiu arrancar uma grana dos Estados Unidos. Ah, você quer que a gente entre na guerra? Vamos entrar. Só que aí eu quero uma grana. E ele vai pegar essa grana e vai fundar alguma fábrica aqui no Brasil, alguma siderúrgica, se não me engano. E aí a gente entra. Só que aí a gente entra nessa guerra e aí a popularidade do Vargas vai começar a ser questionada. Porque como é que você entra numa guerra para defender a liberdade na Europa, para acabar com o autoritarismo do Hitler, para acabar com o autoritarismo do Mussolini, se você aqui é um autoritário, se você aqui é um ditador?
Então, como é que você luta por liberdade lá e aqui você não quer liberdade? Então, ele vai começar a ter a popularidade dele questionada. E aí, para tentar melhorar o clima, que estava ficando meio chato, ele começa a liberar pessoas da cadeia. Ah, não, então eu não vou... Não, imagina, eu não sou autoritário, não. Ó, esse cara aqui vai ser solto. Não, vamos fazer partido político de novo. Só que, mesmo assim, a autoridade do Vargas fica questionada. E o mesmo grupo político, né, o mesmo grupo pessoal do Exército que apoiou o Vargas em 37, para que ele desse o golpe e continuasse no poder, é um grupo político que agora não se interessa mais pelo Vargas, que o Vargas não corresponde mais aos interesses deles, e eles vão pedir, né, a deposição do Vargas. Então, o Vargas ele é deposto em 1945, e quem assume o governo do Brasil é o presidente do STF, porque era a linha de sucessão daquela época. E aí nós vamos ter, pela primeira vez depois disso, eleições democráticas. Então, depois do Vargas, a gente vai ter um pedacinho de democracia, que também não vai durar muito, mas a gente vai ter um pedacinho de democracia. A gente vai estudar esse pedacinho de democracia depois de Segunda Guerra. Quando Vargas cai, vai rolar um movimento aqui no Brasil chamado queremismo. O que você acha que é esse movimento chamado queremismo? Nem sei. Ué, eles quererem o Getúlio? Eles quererem o Getúlio. Então, era um movimento de trabalhadores, olha aqui a foto, de povo mesmo, trabalhador, que queria o Getúlio Vargas. Queremos o Getúlio Vargas com ou sem constituinte, quer dizer, com ou sem Constituição. Porque o Vargas caiu em 45, porque ele estava governando de maneira autoritária, porque o Brasil não tinha Constituição, e os caras, assim, não interessa se tem Constituição ou não. Deixa o Vargas governar, que ele é maravilhoso. Então, esse movimento queremista, então, apesar de tudo que ele fez, apesar dele ter se vestido de roupas diferentes conforme a ocasião, apesar dele ter perseguido pessoas, apesar de tudo isso, ainda ele realmente conseguiu construir uma base, né, de trabalhadores que apoiavam ele, independente de qualquer coisa. E aí esse movimento queremista queria o Vargas porque queria o Vargas. E aí tem os porquês, ó. Porque Getúlio Vargas representa o bem do Brasil. Porque Getúlio Vargas fez de um país grande uma grande potência. E aí vai. E aqui embaixo que é o mais doido, ó. Pega de baixo para cima o segundo porquê. Porque antes de Getúlio, o trabalhador, o vagabundo e o criminoso se confundiam no mesmo caso de polícia. Então você começa a criar aquele mito, né, do trabalhador contra o criminoso, o trabalhador contra o vagabundo, como se o crime e a vagabundagem fossem coisas que as pessoas simplesmente optam, porque elas simplesmente querem, e não por causa das consequências sociais, né? E aí eles adoravam esse Getúlio, mas mesmo assim o Getúlio vai cair em 45, e aí a gente vai ter novas eleições, a gente vai ter, pela primeira vez o povo brasileiro vai votar, a gente, de verdade, a gente vai ter uma Constituição nova, e a gente vai ter realmente ali um periodinho democrático para aquela época. Só que isso a gente conversa depois. Tudo bem, pessoas? Tudo. Já. Tudo. Ah, tem a Nayande também tá aí. Sim. Então, sobre o Getúlio Vargas, era isso. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Deixa eu parar de gravar.